Boa tarde, pessoal. Eu sou Sônia Padilha, sou a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos na Regional Sorocaba. E hoje a gente está aqui bastante feliz, porque a gente vai falar sobre capitalismo consciente pela humanização das relações do trabalho. E nada melhor que esse tema nesse momento que a gente está vivenciando de tempos novos normais, né? E eu vou agradecer, né, a participação de todos que estão aqui já nos acompanhando. E antes de mais nada, a gente vai agradecer os patrocinadores de gestão, que é o AC Camargo, Center Câncer, Consiga Mais, LHH, Propay, Univers e nosso apoiador, né, desse evento, nosso parceiro também dentro do capitalismo consciente, que a BRH já faz parte. A gente tem a APRH, Associação Paulista de Recursos Humanos, que está nos apoiando nesse evento. Minha gratidão a todos aí por acreditar na gente. Quem não conhece muito a BRH São Paulo, a gente tem muitas ações voltadas a recursos humanos, a pessoas, inclusive a gente tem um projeto que é um projeto social de recolocação de pessoas, de trabalhar com as pessoas. Procure a gente aí nas redes sociais, vocês vão gostar do que a gente tem feito. A gente também tem essa sessão, né, que a gente vai ter perguntas abertas e cada palestrante a gente pode abrir no final da cada apresentação. Vocês podem enviar pelo chat desde já e no finalzinho a gente vai estar lendo as perguntas, interagindo com vocês. Não deixa de perguntar, porque essas 3 pessoas que estão aqui com a gente são feras. Nós vamos ter, né, 3 pessoas com a gente hoje, que é o Dario Neto, nós vamos estar com ele, o Alessandro, e nós vamos ter também uma convidada especial que veio para a gente, para trabalhar com a gente, que é a Beatriz Policy. Aproveitem, gente, perguntem, porque esses 3 aí sabem tudo de capitalismo consciente. E nós vamos começar, nada mais, nada menos, com Dario Neto. Dario, gratidão por estar aqui falando com a gente. E agora o microfone é seu, vou ficar aqui ouvindo e interagindo com vocês. Obrigada por ter aceito e bora lá, tá bom? Boa. E aí, pessoal, boa tarde. Obrigado, Sônia, pelo espaço, a BRH, São Paulo, Regional Sorocaba, Beatriz, Alessandro, Roberta. Prazer estar com vocês, estar falando com a BRH de novo e com o público da BRH. Bom, muito feliz de poder compartilhar esses próximos minutos com vocês. Meu nome é Dario, como a Sônia falou. Eu estou diretor-geral do Capitalismo Consciente desde março desse ano. Se Deus quiser, até fevereiro de 2022, que é quando a gente faz a próxima virada de gestão. Sou engenheiro de meio ambiente de formação, sou empreendedor desde a época da faculdade, fui muito ativo em movimentos jovens ligados ao empreendedorismo. Decidi empreender por oportunidade, tive suporte da minha família desde muito garoto e enfim, estou no meu 6º CNPJ agora e pedi licença no meu grupo de negócios lá para os meus sócios para liderar o movimento do capitalismo consciente no Brasil nos próximos 2 anos, a convite do Rony, que é o nosso último presidente, Rony do Grupo Reserva. E então cá estou, né? Bom, acho que não tinha talvez momento mais propício no mundo para mergulhar no capitalismo consciente. Eu assumi o Instituto no dia 1º de março desse ano, então a gente estava começando a pandemia do coronavírus e aí bem no começo a gente fez uma mudança no nosso conselho lá deliberativo, criamos um conselho emérito, aprovamos uma estratégia e começamos, e aí chegou o coronavírus, né? E enfim, talvez tenha sido o tempo mais intenso da minha vida, acho que nem nesse tempo todo empreendendo eu vivi o que eu estou vivendo esse tempo lá no Instituto, porque a pauta de capitalismo consciente ela virou um tópico dos mais quentes, né, de discussão no país e no mundo. A gente já vinha percebendo isso com todos os sinais globais sobre sustentabilidade, essa nova agenda de negócio que estava acontecendo. E o coronavírus, de fato, como a gente tem lido e relido na mídia, ele é um grande acelerador das transformações que já estavam acontecendo no mundo. A maior parte dessas mudanças elas já estavam acontecendo. E capitalismo consciente, para quem já conhecia essa agenda, eu vou explicar um pouquinho melhor já vinha percebendo como os sinais estavam se multiplicando, o espaço entre um sinal e outro estavam diminuindo, né? E agora a pauta de fato explodiu, a gente ganhou um espaço na mídia muito grande, e eu estou muito grato por poder liderar o movimento nesse momento com tanta gente bacana, engajada e realmente disposta a levar essa mensagem de um novo jeito de investir e fazer negócios adiante no Brasil. Então, contando um pouquinho do movimento, pessoal,
capitalismo consciente é um movimento global. Ele nasceu ali nos anos 2000, nos Estados Unidos. Ele começa com um trabalho de marketing, foi desenvolvido lá em Babson, por um professor indiano chamado Raj Sisodia. O professor Raj, ele muito incomodado com o investimento que se tinha nos Estados Unidos pelas grandes empresas, de maneira geral, superava $1 trilhão para marketing, que naquela ocasião era o PIB da Índia. Ele muito reflexivo decide estudar e entender a origem, né, a razão por esse porte de investimento, e principalmente comparar esse investimento com um grupo de empresas que estavam prosperando muito nos Estados Unidos e não estavam investindo esse mesmo porte de capital, né? E nesse estudo ele acompanha e monitora esse grupo de organizações e compara com as 500 maiores dos Estados Unidos, da Standard & Poor's, por um período de médio prazo, aí, um horizonte de 15 anos. E nesse estudo ele faz uma grande descoberta: o que essas empresas que não investiam em marketing, como as empresas americanas investiam e performavam, né, e prosperavam mesmo assim, tinham em comum, eram 4 invariantes que ele chamou um pouquinho no futuro de pilares do capitalismo consciente. Esse livro, ele ainda não é o livro que a gente, enfim, que quem conhece o movimento conhece, né, aquele livro famoso de capa amarela, Capitalismo Consciente, que virou um best-seller no Brasil. Ele é um livro que chama Firms of Endearment, é o nome original dele. Foi publicado no Brasil pelo Instituto Capitalismo Consciente Brasil, que nasceu em 2013, com o nome Empresas Humanizadas, esse estudo. E esses 4 pilares que o professor Raj descobriu lá nos Estados Unidos, nessas empresas, eles basicamente são propósito maior, orientação para os stakeholders, cultura consciente e liderança consciente. Então ele percebeu que o que essas empresas tinham em comum para prosperar economicamente, socialmente e ambientalmente, né, gerar esse tipo de prosperidade, era basicamente um porquê muito claro, uma agenda de negócio com um propósito muito claro, uma proposta de cura muito clara, uma orientação, um cuidado não só com o acionista, né? A gente vem de uma escola de negócios global que privilegia o shareholder, né, o acionista, e o professor Raj percebeu que, curiosamente, esse grupo de negócios, eles cuidavam do meio ambiente, eles cuidavam dos fornecedores, eles cuidavam também do acionista, cuidavam dos seus competidores. Para além disso, ele percebeu que tinha esse invariante de lideranças muito conscientes, lideranças apaixonadas por esse propósito, dispostas a sustentar esse propósito em produtos e serviços na ponta, de maneira muito íntegra e coerente. E mais do que isso, eles conseguiram influenciar uma cultura e criar uma cultura consciente na qual toda e qualquer pessoa que trabalhasse naquelas organizações entendia por que fazia o que fazia e não só o que estava fazendo, né, no trabalho. Então, essa conexão cultural que envolve as pessoas e faz com que elas se apaixonem também por esse propósito e tenham uma conexão do seu propósito pessoal com o propósito da organização, né? Quando ele percebeu esses invariantes, né, em diferentes intensidades nesse grupo de negócio, ele publica esse estudo. O John Mackey, um famoso empresário americano que empreendeu o Whole Foods, aquela rede de supermercados muito orientada para as comunidades, e que foi recentemente vendida para a Amazon, ele entra em contato, e aí vou encurtar um pouquinho a história, ele interage, ele fala: nossa, se esses são pilares de negócios humanizados, eu já faço isso há um bom tempo, né? Eu já sou um capitalista consciente, e eles escrevem aquele livro de capa amarela reconhecido do movimento, que, enfim, tem tradução em português. Aliás, quase toda a bibliografia do capitalismo consciente está traduzida em português. Vocês acham lá no nosso site, no ccbrasil.cc, toda ela publicada por nós no Brasil, ou em parceria com o Instituto, né? Nós temos nosso parceiro de publicação também. E aí eles publicam Capitalismo Consciente e fundam o movimento, né? Mas tem uma coisa que eles descobriram nesse estudo, que para mim é a razão de eu estar aqui falando com vocês hoje, e de Capitalismo Consciente depois ter virado pauta em Davos, no Fórum Econômico Mundial, na revisão editorial do Financial Times no ano passado, no redesign de propósito das organizações americanas do Business Roundtable, também no ano passado, e todos os outros sinais que a gente tem testemunhado, né? As famosas cartas da BlackRock, do Larry Fink, né? A maior gestora de ativos financeiros do mundo, com 7 trilhões de dólares na carteira, e eles desde 2012 ali, né, o Larry Fink soltando as cartas e cada vez mais sendo vertical na importância do alinhamento dos investimentos com os parâmetros ESG
alinhados com parâmetros sociais, ambientais, de transparência, né, e governança, na governança. Um detalhe nesse estudo, para mim, muda tudo, e eu falava que essa é a razão de eu estar aqui, na minha opinião, é que eles perceberam que não só esses negócios compartilhavam esses pilares de propósito maior, orientação para stakeholders, cultura consciente, liderança consciente, mas eles tinham uma performance financeira e econômica no longo prazo superior às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E isso, para mim, muda o jogo. Porque se eles fossem reconhecidos por serem negócios do bem, negócios que cuidam das pessoas, da sua cadeia de valor, mas eles não gerassem prosperidade econômica, provavelmente isso ia ter caído na vala de discussão de um 2.5 ou algo mais parecido com o terceiro setor. Mas essa constatação de que negócios do bem, negócios que cuidam das pessoas, que têm as pessoas no centro, negócios humanizados, eles prosperam economicamente mais no longo prazo, não no curto prazo. E aí tem uma virada de paradigma importante, né? Que a gente é muito curto prazista, a gente fica focado ali no balanço do trimestre, a gente quer maximizar o lucro o tempo inteiro. E é claro que para você cuidar dos stakeholders todos e não só do acionista, dá mais trabalho, muitas vezes custa mais dinheiro. Então é um fenômeno de longo prazo, né? Capitalismo consciente é um fenômeno de longo prazo. Mas eles descobrem que no longo prazo esse retorno do preço das ações dessas empresas, se comparadas com as 500 maiores americanas listadas no Standard & Poor's, ele chegava em alguns momentos a ser 1.600% superior o preço das ações dessas empresas. Então ele fecha uma equação nos Estados Unidos muito relevante de que o melhor jeito de se dar bem é fazendo bem. Então o melhor jeito de se dar bem economicamente é fazendo bem. O melhor jeito de gerar prosperidade social, ambiental e econômica para você e para todas as partes, para o coletivo, é fazendo bem, é cuidando, é nutrindo a sua cadeia de valor com amor e cuidado. E por isso esse movimento no início dos anos 2000 ele se alastra, ele ocupa vários lugares do mundo. Hoje nós temos capítulos muito ativos e relevantes no México, na Austrália, na Europa temos um capítulo na Espanha muito robusto, um outro na Alemanha, em Portugal, um nascente. O nosso capítulo brasileiro, que eu vou usar dizer aqui que depois da nossa matriz nos Estados Unidos, é o capítulo com maior estrutura, maior volume de associados e um trabalho mais perene, né? Nós existimos como instituto desde 2013 no Brasil, fomos trazidos por um grupo de empresárias do varejo, né, que tomaram contato com o tema nos Estados Unidos. Então, hoje é um movimento global em franca expansão, que tem pautado esse novo jeito de investir e fazer negócios, né? O propósito global do movimento é elevar a humanidade por meio dos negócios. O capitalismo consciente tem uma crença muito forte de que nós precisamos, sim, mobilizar as políticas públicas do setor público, a sociedade civil precisa se organizar nas suas múltiplas formas, mas os negócios, eles precisam assumir seu papel de protagonismo na transformação da sociedade, do planeta. Se as empresas não assumirem o seu papel de protagonismo, se elas não se corresponsabilizarem pelos desafios sociais e ambientais que nós temos, não vai dar tempo de resolver esses problemas. Nós não temos mais muito tempo, né? Capitalismo consciente também fala bastante sobre como o jeito que a gente fez negócios esses últimos 200 anos, ele ajudou muito a produzir riqueza, né? Muito mesmo. A gente não tem nenhum desafio de produção ou de volume de riqueza no mundo. A gente tem um desafio na distribuição dessa riqueza, né? Então, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar ou conhece a Agenda 2030 da ONU, né? Ficou muito conhecida e reconhecida, com seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, suas 169 metas, com 1,15% da produção de todo o PIB do planeta, com 1,15% desse capital, nós conseguiríamos buscar atingir todas as 169 metas dos 17 ODS da Agenda 2030, em torno de 4 trilhões de dólares por ano. Então, a gente olha para a Agenda 2030, né, fome zero, redução das desigualdades, né, anular as desigualdades do planeta, parece algo tão distante, e claramente o desafio do capitalismo não é tanto de produção de riqueza. A gente produz muita riqueza, mas quanto mais a gente produz, mais a gente concentra, né? O capitalismo foi absolutamente eficaz como modelo econômico global.
na produção dessa riqueza, no aumento da expectativa de vida das pessoas, junto com a evolução tecnológica, com a evolução da democracia no mundo, por tirar as pessoas da miséria. Então, é impressionante o volume de pessoas que saíram da miséria por meio da evolução do capitalismo, a transição, né, de aumento da expectativa de vida. A gente falava em 30, 40 anos de expectativa de vida em 1800, a gente está falando de 60, 70 anos de expectativa de vida. Então, os avanços, eles são incontestáveis, a produção da riqueza e o que o capitalismo nos proporcionou enquanto humanidade é incontestável. O desafio é cuidar das sombras, é cuidar do jeito egoísta com que a gente faz negócio e vive esse capitalismo, concentrando a riqueza o tempo inteiro. Então, o capitalismo consciente prega no Brasil e no mundo um jeito de investir e fazer negócios que ajude a reduzir as desigualdades, que ajude a cuidar do meio ambiente, a endereçar os nossos desafios sociais e ambientais. E eu estou muito feliz porque, com tudo isso que está acontecendo, ontem mesmo eu li 3 notícias que me deixaram esperançoso, né? Eu li a notícia, não sei se vocês viram, da Natura, anunciando até 2030 um investimento de 800 milhões de dólares, 2,5 bi, em sustentabilidade até 2030. O investimento de 1 bilhão de dólares da Unilever e de 2 bilhões de euros da Danone. Todas as empresas comprometidas com essa agenda, né? Natura é a maior empresa B do mundo, Unilever também muito engajada com essa agenda, tem no portfólio muitas empresas B. Danone certificou sua cadeia global e está em processo de certificação na sua cadeia Brasil. Então, muitas grandes organizações do mundo começando a anunciar ações concretas, né? Natura sendo vertical, dizendo vou investir sim dinheiro para garantir o cuidado e a proteção da Amazônia, para buscar o desmatamento zero, né? Vou sim investir dinheiro para garantir que nós fortalecemos a economia circular, enfim. Então, pautas que a gente sempre falou. Sustentabilidade não é muito novo, né? A gente fala disso desde 1970, talvez. Mas agora, os sinais eles já estavam se multiplicando. E agora, com tudo isso que aconteceu, os planos concretos e as respostas ainda não são suficientes, mas elas são sinais, mais novos sinais, de que o coronavírus ele foi um acelerador dessa agenda de negócio, né? Ele está sendo um acelerador dessa agenda de negócio. Multi-stakeholder, olhando para todas as partes, com a consciência de que nós estamos falando de uma agenda de negócio de longo prazo, de que não é sobre o trimestre, não é sobre o paradigma reinante da sociedade, que o ótimo individual é o ótimo coletivo. A gente é doutrinado em cima desse paradigma e capitalismo consciente tenta mudar essa lógica de investir, de fazer negócio. A gente precisa reeducar nós mesmos, né? A nossa própria família, o nosso próprio jeito de ver as coisas e o mundo, o nosso jeito de consumir. Mas precisamos reeducar isso das pessoas para o mundo, das políticas públicas para as empresas e para as pessoas, das empresas para as pessoas, de todos os lados, né? Então é um pouco disso. Para fechar minha fala, legal dizer que no Brasil, hoje o Instituto ele faz um trabalho de basicamente associar empresas e lideranças que queiram entrar nessa agenda de evolução em capitalismo consciente, que queiram se avaliar no tema. Mais para frente, nossos colegas vão falar um pouquinho de um projeto que nós temos no Brasil desde 2017, que avalia empresas em pilares do capitalismo consciente. Então, nós avaliamos empresas, avaliamos lideranças e dentro da nossa comunidade nós oferecemos um caminho de troca e de evolução por diversas formas e soluções, para que esses negócios, essas pessoas, elas consigam evoluir na aplicação dos princípios do movimento, né? Se tornarem melhores negócios, melhores lideranças para o mundo e não do mundo, né? Como a gente fala sempre. Acho que o último ponto relevante também é dizer que nós estamos numa agenda de expansão regional muito forte. Acho que isso é uma das razões da gente estar aqui hoje, inclusive, para muito em breve, aí no mês de julho, anunciar nossas primeiras 5 regionais do capitalismo consciente no Brasil. Então, hoje nós temos um trabalho avançado e aquecido com Recife, com Sorocaba, região metropolitana de Sorocaba, com os colegas, com Vitória no Espírito Santo, com Brasília e com Belo Horizonte. E muitas outras cidades numa fase um pouquinho mais inicial de conversa para a gente levar essa mensagem para o interior do Brasil, porque a transformação, a gente acredita mesmo, ela vai se dar quando o pequeno negócio
quando a padaria, quando a farmácia entenderem o que é capitalismo consciente, conseguirem aplicar, porque o volume de CNPJs brasileiro é dos pequenos empreendedores e empreendedoras que sustentam a nossa economia, né? Então, fecho minha fala inicial aqui, muito grato pelo espaço de novo e disponível para a gente bater mais papo aí ao longo da conversa sobre o movimento, sobre os nossos conceitos e princípios. Agradeço sua fala, Dario, e assim, eu vou reforçar algo, né, que na sua fala eu fico encantada, eu conheci há pouco do capitalismo consciente, e o Alessandro, né, um grande amigo meu, ano passado fez uma provocação para a ABRH e para a APRH, porque esse movimento é de todos, não tem uma bandeira só, né, e eu falo para o Alessandro que eu já praticava capitalismo consciente nas pequenas empresas onde eu trabalho, sem saber toda essa grandeza, né, e vendo você falar, tem todo sentido, né, dos RHs que estão nos ouvindo, ou empresários, levantar essa bandeira, porque essa sustentabilidade passa por tudo. Então, eu fico muito grata com a provocação do Alessandro no passado, a gente entrou de cabeça sem entender muito bem, ele vai contar um pouco disso agora também, mas tenho certeza que a Cris e a Suzy, que também estão à frente da PRH e toda a equipe deles também, está muito contente de a gente estar dando esses passos aqui na nossa regional, região Sorocaba, com você. Eu agradeço muito vocês terem nos convidado a fazer parte disso. A minha diretoria, que também está aí, está bem engajada de levar isso para frente. E, pessoal, façam pergunta, porque não é sempre que esses três aqui estão juntos, não. Aproveita, não veio nenhuma pergunta ainda, vocês estão, acho que, envergonhados, mas façam perguntas, porque não é assunto, talvez as pessoas já conheçam bastante aí, mas pergunte o que vocês quiserem, porque vem bastante coisa boa para acontecer e estejam engajados. E agora eu vou passar a palavra para o Alessandro, ele vai contar um pouquinho do que ele é aí, né, Alessandro? Ele fala que ele resume bastante, e vem com a fala dele. Obrigada, Alessandro, obrigada, Dario, de novo. Bacana, Sônia. Eu não canso de ouvir o Dario, né? Que é sempre bom ouvir desse nosso movimento. A Bia, que vem junto conosco aí, comigo e com a Sônia, liderando esse movimento aqui na região. Roberta, que nos apoiou todo esse processo. Muito bem, meu nome é Alessandro Rubel. Minha formação inicial, até a Roberta estava brincando, né? Eu sou advogado, não exercendo como a Bia ainda faz hoje, né, Bia? Mas acabei trabalhando durante 25 anos no mundo corporativo, dentro das áreas de recursos humanos, aí os RHs presentes em bastante negociação sindical, acho que esse é meu lado técnico que eu acabei conduzindo, mas depois de um bom tempo acabei direcionando um pouco a minha formação para desenvolvimento de pessoas e hoje eu virei um terapeuta ou consultor para as empresas, né? Mas muito bem, como embaixador do capitalismo consciente, eu falo isso, me apresento dessa forma, mas isso não significa que qualquer pessoa pode ser embaixador, né, Dara? Qualquer pessoa pode se prontificar a isso. A única diferença é que nós somos aqui embaixadores, mas liderando o movimento, trazendo toda essa consciência aqui para a nossa região, e na verdade não é nem trazendo, né? Mostrando caminhos, porque a gente percebeu que tem muitas empresas já praticando. Então, ano passado, no início do ano passado, quando a Sônia comentou aí da provocação que eu acabei fazendo, na verdade eu conduzi um processo através de um incômodo que eu tinha, o Dario fala muito disso, né? Desse incômodo que a gente tem de levar alguma questão, né, para as empresas, enfim, e de um cenário que eu olhei, né, que eu vivenciei durante muitos anos dentro das organizações, e caiu no meu colo a famosa pesquisa de doutorado da USP, do Pedro Paro, que o Dario começou a falar sobre isso. E essa pesquisa fez muito sentido, né, por 3 pontos principais para mim. O primeiro, que o Dario comentou sobre a rentabilidade das empresas, né? Então, como é uma pesquisa científica, ela traz dados, né? E não existe um ranqueamento das empresas. Isso é uma outra coisa que me chama muito a atenção. Mas ela traz esse indicador importante que é empresas humanizadas têm uma maior rentabilidade, né, do que empresas as 500 maiores empresas do Brasil, né? Na época, eu vou até mencionar, a gente vai colocar aqui os links para vocês do relatório inicial, que está de fácil acesso, né? Está no site das humanizadas.com, tem no site do Capitalismo Consciente, nas redes sociais.
Esse relatório eu vou trazer aqui 3 pontos principais, mas depois vocês podem acessar, porque tem muita informação bacana, é isso que a gente quer fornecer a todos aqui da região, né? Informação. Tem até indicadores, tem cases, tem exemplos práticos que trazem muita clareza para esse processo de humanização das empresas que têm esse internamente já consolidado. Então, esse é um ponto principal que me chamou muito a atenção. O segundo ponto que me chamou muito a atenção foi a questão um dos indicadores sobre aumento de nível de consciência de toda a rede stakeholders, né? Isso é muito legal porque como medir aumento de consciência? Como eu trabalho com mudança de comportamento, isso me chamou muito a atenção. Então, isso é um dos indicadores importantes, são 144 indicadores, né? Eram naquela época, acho que hoje já teve um ajuste para isso, mas esse me chamou muito a atenção. Então, quando a gente fala de consciência, a gente fala de todo esse processo, né? Do movimento que começou nos Estados Unidos, que está pelo mundo, e a gente começa a tangibilizar isso para o ambiente empresarial, né? Para dentro das organizações, e não só falando de mudança de comportamento, né? Mas como que a gente altera o nível de consciência e comparando muitas vezes a empresa, as pessoas a elas próprias. Então, acho que isso é um movimento muito importante. E o terceiro ponto tem a ver com para mim foi uma mudança, né? Porque normalmente as empresas olham muito para os funcionários, né? E quando se fala de toda a cadeia de stakeholders, você olha para o fornecedor ao cliente, né? E isso é muito bacana e quem participar dessa pesquisa vai entender muito bem como é que se olha para isso de uma maneira muito objetiva. E aí, quando o Dario comentou sobre padaria, nós temos uma padaria aqui, né? Que já olha para isso. E aí foi nesse sentido... Pouco famosa, né, Alessandro? Vai ser uma novidade essa padaria, ninguém conhece aqui na região. Ninguém conhece, tem algumas pessoas que eu sei que estão aqui que são de fora, mas já devem ter ouvido falar da padaria real. Então, o que aconteceu? Quando veio esse processo para mim, fez muito sentido, fui atrás de todo esse movimento, e aí, por coincidência, outras pessoas estavam pensando a mesma coisa, então havia um caso, a gente tinha contato com o Pedro Paro, que é o pesquisador, e nós dois pensando a mesma coisa, ele nos juntou e a gente começou a liderar e conduzir esse processo, a gente provocou a BRH, provocamos a PRH, e com um pouco de credibilidade que a gente foi construindo, a gente entendeu o seguinte, poxa, existe nos Estados Unidos, existe no Brasil, mas existe na nossa região também. Foi assim que a gente também buscou empresários da nossa região para começar a trazer esse movimento e mostrando que nós aqui na região temos esse modelo. E o bacana é que esse primeiro evento que nós fizemos, que depois vou mostrar um vídeo bem rapidamente, mas eu vou deixar também um link aqui do site para vocês, nós recebemos o apoio de muitas empresas, e não eram só empresas como a Padaria Real, que tem um processo consolidado, né? Eram empresas também menores, empresas que nem sabiam por onde começar, e eu acho que o bacana do movimento, e venho aprendendo isso, é nesse sentido. Nós queremos todos, não tem segmentação aqui, nem de ramo e nem de nível de consciência. Nós queremos a boa intenção de entender e criar esse movimento e utilizar as boas referências para que nós possamos praticá-las, adaptá-las ou trocar informações. Então, foi esse o nosso primeiro movimento aqui na região de Sorocaba. Fizemos um evento ano passado, foi muito bacana, foi uma quinta-feira à tarde, tinham quase 200 pessoas lá, e não era só quantidade, eram pessoas que ficaram ali, que participaram, que se envolveram, e foi assim que a gente construiu o primeiro movimento aqui na região metropolitana de Sorocaba para representar esse conceito tão bacana para a nossa região, e viemos algumas ações para ter um segundo movimento esse ano, que seria no mês de março. Aí todos sabem, né? Com todo esse movimento da pandemia, a gente faremos esse movimento novamente lá no final do ano, mas a gente começou, esperamos passar essa turbulência e agora estamos nos reorganizando, com o maior objetivo de montarmos um núcleo, que a Bia daqui a pouco vai falar um pouquinho com mais detalhe, que representa esse movimento aqui na região. Esse primeiro movimento, com a Padaria Real,
que trouxe todo um case que vocês conhecem muito bem, ou quem não conhece, vale aprofundar um pouquinho no movimento que eles fazem. Mas uma coisa que, por exemplo, eu não sabia que era da região, a Padaria Real ela foi premiada, né, pela ONU com o movimento de inclusão que eles fazem, né? Então, isso a gente começa a entender e ouvi-los e vivenciar, aí você começa a valorizar o que você consome, né? Por exemplo, todos os produtos da Padaria Real. E eu acho que o mais bacana que eu tive do Zezinho, que nós tivemos e olhamos, ele veio para esse movimento não para fazer propaganda da Padaria Real, muito menos o Adílio, por exemplo, que é o dono da Magnus, né? Que são empresas consolidadas. A Via Maker, que esteve conosco, agora o Grupo Pana se aproximando. Eles vieram realmente com a intenção de deixar esse legado, né? Mostrar o modelo que eles têm, que eles estão praticando para que as pessoas possam ter como referência, ocorrer essa troca. Eu acho que nesse movimento desses empresários, que a gente quer que cresça aqui na nossa região, trazer de fato todo esse processo para que as empresas despertem para quem estejam adormecidos, para as pessoas que estão procurando um caminho, que já não estão mais adormecidos, encontrem esse caminho, como uma referência, como uma comunidade, acho que esse é o termo que a gente usou hoje de manhã, né? Uma comunidade que fala sobre esse tema e que, de fato, pratica e troca. E esse movimento está crescendo, esse espaço que nós estamos tendo aqui para falar disso hoje com a Sônia aí da BRH, com todos os apoios que vocês ouviram, já é um caminho para a gente voltar para consolidar esse núcleo. E nós teremos outros eventos e, com certeza, no final do ano, algo presencial para que a gente possa montar esse grupo, reunir esse grupo e fazer essas trocas tão importantes para a nossa região. Muito bem, acho que minha fala seria isso, até para a gente ter um espaço aí para perguntas. Eu vou passar um vídeo agora, só para você, de 2 minutinhos, vou compartilhar a tela aqui, para vocês, para quem não teve oportunidade aí de ver como é que foi esse movimento. Aqui é o nosso site que vai estar lá, que teve todo o envolvimento das empresas inicialmente, e aqui foi um pouco do que aconteceu esse ano. Nós estamos com pessoas realmente diferenciadas. Devemos investir na consciência da gestão do nosso tempo e na humanização das relações profissionais. E a grande beleza é essa de uma empresa. É conseguir gerar valor compartilhado para várias pessoas. Nas minhas palestras eu falo sobre a humanização das relações. Tem resultado. Pessoas, elas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu acho que um dos grandes desafios nossos, da Real, e acho que de todos nós, empresários, é fazer com que essas pessoas, os novos entrantes, os novos colaboradores dos nossos negócios, né, que eles se engajem, que eles se apaixonem pelo que eles fazem. Capitalismo consciente é, então, a correção dessa rota. É fazer diferente, de forma humanizada, gerando riqueza para todos os stakeholders no longo prazo. Aí está um grande desafio do nosso dia a dia, trabalhando com sustentabilidade, com responsabilidade socioambiental e empresarial, que é transformar em ações algo que a gente concebeu lá no passado como a nossa visão. O propósito da Magnus, o propósito da Admar, seria comparar os idosos e as pessoas com deficiência. Se você investir numa ação de responsabilidade social, é algo que transforma a empresa, transforma a sociedade, transforma as pessoas da empresa. Surgiu a proposta de trabalhar no Instituto e, para mim, foi um outro marco muito importante na minha vida, uma satisfação enorme fazer parte desse grupo, do Instituto, da Admax, que hoje eu vejo como minha família. Então, no Instituto, para mim, não é nenhum trabalho, é um prazer. Convido vocês a, mais do que empreender de propósito, a gente olhar para frente na nossa região como uma região em que se empreende com propósito. Isso aí, meu. Isso é um pouco do que aconteceu, só fazendo um último comentário, se você vê lá o propósito da Magnus, né, que não tem
relação nenhuma com o negócio diretamente, isso é maravilhoso. Então, acho que esse é um dos aprendizados que a gente vai ter nessa troca com essas empresas. E passo aí a bola para a dona Beatriz Policy. E aberta a perguntas e gratidão pelo espaço aqui. Obrigada, Alessandro, Dário, Sônia, pessoal da BRH, Roberta. Bom, vou me apresentar primeiro. Eu sou Beatriz Policy, como o Alessandro já falou, eu vim para esse movimento junto com ele. Eu sou advogada, mas eu trabalho hoje, na verdade, trabalho há 3 anos exclusivamente com compliance. Trabalho com programas de compliance, implementação e gestão. E foi através do compliance e de uma especialização que eu conheci o Pedro Paro, e a pesquisa e todo esse movimento. E fez todo sentido. E fui conversar com ele, ele acabou falando que tinha mais gente, como o Alessandro já contou a história, e a gente começou a desenhar esse movimento aqui na nossa região. E qual não foi a nossa surpresa, que na verdade foi uma doce surpresa de saber que na nossa região já existiam várias empresas que seguiam os preceitos sem nem saber que seguiam, né? Já praticavam o capitalismo consciente, já seguiam os pilares do capitalismo consciente de forma inconsciente. Empreendiam com propósito sem ser de propósito. Então, essas empresas nós conseguimos trazê-las para esse movimento, trocando experiências e falando um pouco sobre o movimento. Eles se interessaram, vieram para junto de nós, justamente com esse intuito que o Alessandro já tinha falado, de compartilhar, de abrir espaço e mostrar o que eles fazem, mostrar os resultados que eles têm com essas práticas e essas ações. Então, um pouquinho dentro do que o Dário também falou, né, dos pilares do capitalismo consciente, de propósito maior, orientação para stakeholder, cultura consciente, liderança consciente, esses pilares, eles podem ser seguidos, eles podem ser solidificados dentro de qualquer empresa. Então, eles podem ser solidificados dentro de uma grande empresa, tanto quanto uma empresa pequenininha, uma empresa familiar. Isso é de uma questão cultural dentro da empresa. E qual é o nosso objetivo? Não foi só fazer um evento, nem fazer mais um evento apenas. O nosso objetivo é criar um núcleo aqui na região metropolitana de Sorocaba, para que as empresas que já praticam possam trocar experiências e agregar com as empresas que ainda não praticam, mas que querem, que têm essa vontade de fazer diferente, de empreender de uma forma diferente, de crescer de maneira consciente, de forma sustentável. Então, dentro disso, a gente parte agora para o nosso capítulo local, nosso capítulo regional. A gente está consolidando e construindo aqui o nosso capítulo regional. Entra nesse sistema de expansão, né, do Instituto, como o Dario tinha falado no início. E dentro disso tudo, o nosso convite para todo mundo que está participando hoje aqui, o nosso convite dentro do fórum também, quando nós fizemos o primeiro e todo do movimento, o convite inicial é para que vocês conheçam, né, o Instituto e participem também da pesquisa. Essa pesquisa, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês da pesquisa, da nossa landing page, vou colocar aqui no chat o link também, tá? Só um segundinho que eu estou compartilhando a tela aqui. Vamos lá. Entrou o compartilhamento, né? Para que vocês participem da pesquisa, tá? Essa pesquisa, o objetivo dela é uma autoavaliação da empresa. Então, com base nessa pesquisa, vocês vão entender o que a sua empresa já faz e o que ela não faz. Como o Alessandro falou lá na pesquisa geral do Pedro, não existe um ranqueamento. Não existe a empresa mais humanizada do Brasil, a empresa menos humanizada do Brasil. Esse não é o propósito. O propósito é, sua empresa já faz isso, já adota essa prática, sua empresa pode melhorar aqui, e daí essas melhoras, essas novas práticas, é isso que a gente vai, em cada capítulo aqui, né, os capítulos regionais, é o que a gente vai desenvolvendo nesses capítulos. Então, o objetivo dos capítulos é dar essa orientação, dar esse caminho para vocês fazerem. Inclusive, eu vi ali no chat uma pergunta da Algisa, perguntando justamente, né, como é que a gente faz para
implementar essas práticas dentro das empresas. Eu acho assim, Adalgisa, o primeiro ponto, o primeiro passo é inscrever a empresa, participar da pesquisa, entender a empresa, né, em que momento, em que situação a empresa está, e daí fazer parte do capítulo, vir para se inscrever aqui para fazer parte do nosso núcleo e aproveitar todas essas trocas e toda essa orientação que a gente está trazendo junto com o Instituto aqui para a região de Sorocaba. A gente vê a região aqui como uma região muito próspera, uma região empreendedora e uma região diferenciada. Foi muito legal a gente ver as empresas com as histórias que tem aqui dentro, e eu acredito que, para além dessas que a gente trouxe, existam muitas outras empresas com histórias lindas de consciência nos negócios para contar para a gente, para trocar e acrescentar. E a gente só tem a ganhar, o movimento só tem a ganhar, a sociedade, a nossa cidade, a nossa região, tanto economicamente quanto em termos de prosperidade social mesmo, certo? Eu acho que era isso, gente. Fica o convite para que vocês participem da nossa pesquisa e se inscrevam aqui para começar a participar no núcleo também. Obrigada, Alessandro, Beatriz. E como eu falo que nada é por acaso, eu não sei se a Beatriz e o Dário sabe, que nós da BRH e até a PRH também, nós já tínhamos tanto o Instituto Magnus, nós apoiamos o Instituto Magnus há muito tempo, eles já fizeram acho que umas 3 palestras para a BRH, uma em Sorocaba, uma em São Roque, uma em Campinas. Então, nada assim, as coisas se interlaçam, mesmo a gente não sabendo que está trabalhando, né? É bem isso. E a Padaria Real sempre é um case que a gente também já levou para contar. Primeira vez que a Padaria Real foi contar o case de pessoas, né? Deles, fora da empresa, foi com a gente. Era um dia que caiu o mundo em Sorocaba e lotou, porque todo mundo queria conhecer esse case, porque, como o Dário falou, assim, um dia, como que uma padaria já está assim, né, Dário? Vou dedar você aqui um pouquinho. E sim, a gente tem uma padaria na nossa região que realmente já tem uma consciência, né, de capitalismo consciente muito bom e que vê um resultado desse de uma empresa familiar dessa forma, e nem se fala do Instituto Magnus também, né? Tem umas perguntas aqui que talvez vocês tenham pincelados, mas eu vou passar para vocês. A Sandra perguntou como sensibilizar as empresas e como podemos contribuir. Acho que a gente está dando alguns passos, mas quem quer responder em relação a isso? Dario, Alessandro, Beatriz? Dario, como sensibilizar as pessoas e como contribuir? A Sandra quer contribuir. A Sandra Tâmbara faz parte da diretoria também da BRH, ela está querendo participar, mas ela está bem envolvida, divulgando bastante esse evento aqui. Bom, acho que sensibilização depende de, enfim, com quem a gente está falando, claro, né? Mas eu acho que o que arrasta são os exemplos, né? Sempre no final. Então, acho que o livro, inclusive, né, Empreendedorismo Consciente, foi o primeiro livro de 2 que nós soltamos agora aqui no Brasil, contando histórias das empresas que participaram da primeira pesquisa de 2017, é um bom jeito de sensibilizar, né? Contando histórias. Então, eu acho que o que move mais empresários, empresárias, lideranças, é ouvindo as histórias de transformação, os testemunhos da Padaria Real, do Instituto Magnus, aí em Sorocaba, ouvindo as histórias da Natura, ouvindo as histórias do Bancob, das cooperativas, ouvindo as histórias de quem não é perfeito, porque capitalismo consciente, né, não é o clube das empresas conscientes, é uma organização que acolhe toda e qualquer empresa que voluntariamente deseja evoluir nos pilares do movimento, né? Então, a nossa proposta de associação, inclusive, caminha nessa direção, né? Se você entende que essa é uma agenda de negócios relevante, que você está alinhado, faça parte do movimento. E o melhor jeito de fazer parte do movimento é começando com a pesquisa, né? Se inscrevendo na pesquisa. A primeira edição da pesquisa, ela monitorou 1.115 empresas brasileiras. A gente tem como alvo agora 3.500 empresas do Brasil. E como a Beatriz bem disse, nós não geramos um ranking, né? Uma premiação. Nós geramos um rating de consciência no final, né? Uma classificação do seu nível de consciência nos pilares do movimento. E ele é a base de comparação da sua organização para você mesmo, para você se observar e evoluir, né? E acho que a missão do Instituto, e, enfim, de todos os seus stakeholders também no Brasil e da própria BRH, é ajudar você como organização, né, a evoluir, né?
Então, eu diria que o melhor jeito de sensibilizar tem a ver com histórias práticas, e a gente tem, né, o Brasil é um dos poucos países do mundo que no movimento hoje aplicou a pesquisa já em 2017, tem muita história para contar, alguns primeiros exemplos, né, para arrastar mais gente e inspirar. Legal. Nossa, só completar a fala do Pode Daí, falar, Beatriz. É impossível conhecer as histórias e não se apaixonar. O fórum, quando a gente fez ano passado, foi assim, a gente estava esperando levar 2, 3 horas, foram 5, 6 horas, porque as pessoas queriam saber, queriam contar, realmente envolve e apaixona. É um tema que você não cansa de ouvir as histórias, porque elas são realmente encantadoras. De uma forma prática, falando de sensibilizá-los, né, o relatório da primeira pesquisa preliminar, eu coloquei aí no chat também o link da humanizadas.com, vocês podem baixar esse relatório, tem muita informação bacana, seja em nível de diretoria, porque fala de números, então você consegue sensibilizar diretores, empreendedores, empresas, seja com exemplos práticos do dia a dia mesmo para o RH. E uma outra maneira, o objetivo dessa regionalização, né, dessa inscrição regional, nós participaremos da pesquisa como região no Brasil, nós queremos ter um recorte da nossa região. E esse é o nosso maior objetivo para esse ano. Precisamos de umas 50 empresas, então todo o nosso movimento que nós faremos agora é focado para essa pesquisa, não tem custo, né? Então, a empresa só tem que se disponibilizar a fazer essa autoavaliação, e quando vocês escreverem, fazerem a inscrição, vão ter toda uma orientação nesse sentido. E para fechar, como embaixador do Capitalismo Consciente, qualquer pessoa pode se inscrever, se colocar à disposição, e não tem custo, tem a opção de não ter o custo. Lá vocês vão ter várias opções e tem a opção só de se vincular ao movimento, que isso é maravilhoso. Legal. A Evelyn também está perguntando algumas práticas, né, das empresas, ações práticas. Acho que tem que nos seguir, né, conhecer o case que a gente tem aqui. A gente tem alguns relatórios em relação a isso, mas, Evelyn, não deixa de participar dos nossos eventos. Mesmo sendo online, a gente traz sempre case, não fica só numa teoria. Não sei se vocês querem completar o que eu estou respondendo para a Evelyn, mas é conhecer mesmo na prática, no dia a dia, essas empresas que nós comentamos aqui. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, da Evelyn Santiago? Claro. Acho que as práticas são muitas, são muito, muito bonitas, e tem de tudo, assim, né? Tem, sei lá, vamos pegar umas da cabeça aqui. Eu gosto muito do Caro Coroa, que é o programa da reserva, que garante que em toda loja da reserva tem uma pessoa com mais de 60 anos trabalhando. A gente tem a própria licença paternidade da reserva também. Eu gosto muito... 1P, 2P da reserva. Exato, né? Cada peça de roupa da reserva que você compra, 5 pratos de comida. Bom, eu gosto muito do Clicar da Natura, que é um programa de consultoria para desenvolvimento e cuidado com os fornecedores. Então, não é para classificar se o fornecedor está elegível ou não para trabalhar com a Natura. É um interesse genuíno no fornecedor para cuidar do fornecedor, né? Acho isso incrível. A Natura tem um berçário, por exemplo. Então, se for na Natura, lá na fábrica, vocês vão ver os carrinhos de bebê passeando por todos os lados, né? Então, acho que é muito, muito legal. A Raccoon, que aí já mudando um pouco de perfil de empresa, né? A Raccoon, por exemplo, é uma empresa que eles elegem um prefeito, e esse prefeito tem um orçamento, basicamente, para cuidar da comunidade da empresa ali, basicamente para práticas humanizadas e tudo mais. É um que eu me lembro, sempre gosto. Eu gosto muito do exemplo do Sicoob. 5% das cidades do Brasil, a única alternativa financeira que a população tem, então estamos falando de 250 cidades aproximadamente, é uma cooperativa financeira, né? Não tem um banco privado nem público. E tem cidades, e eu gosto muito da história de Rio Pardo, em Rondônia. A cidade até 2017 não tinha energia elétrica, e eles, para poder levar uma agência da cooperativa do Sicoob lá, eles levaram a energia para a cidade, né? Então, esse é outra história que eu gosto. Mas, enfim, tem trocentas aí, né? Queria só comentar o nosso case que o próprio Doia, né, que é o dono da Real, trouxe, porque essa questão, por exemplo, dos deficientes físicos, visuais, todo tipo de inclusão que veio para uma questão de cota, e a Padaria Real também teve a imposição da cota.
Mas quando eles tomaram consciência que essas pessoas que estavam vindo, estavam mudando o ambiente deles, eles ultrapassaram a cota, né? E hoje eles praticamente têm um foco muito grande de trazer qualquer tipo de inclusão. E o Doia comentando assim, na época eu queria só cumprir cota e falei, o que eu preciso fazer? Então, essa visão que muitos RHs falam, pô, a minha empresa só quer cumprir legislação ou nem quer, essas empresas que estão bem hoje já passaram por isso, já tomaram essa consciência, só tem que ter essa iniciativa de fato de se abrir para o processo. Sim. Tem algumas perguntas, não sei se vai dar para a gente fazer todas aqui, mas uma é da Salete Beltrão, né? Quais as atividades da instituição no Brasil, que a gente falou bastante, essa questão do selo, né? Essa preocupação com o selo, e como são as atividades que permitem a expansão. Quem quer responder? Da Salete Beltrão. Vamos lá. Vai ter que ser você, o selo. Tá. Bom, na verdade o selo, a gente tem 2 tipos de associação no Instituto no Brasil, na comunidade, uma PF, pessoa física, outra pessoa jurídica. Na pessoa física a gente chama de embaixador. Como o Alessandro disse, qualquer pessoa pode ser um embaixador ou uma embaixadora do movimento a custo zero. Basicamente você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, alguns eventos do Instituto, enfim, vai poder participar mais do dia a dia da comunidade do Capitalismo Consciente. Se você quiser acessar, receber os nossos livros em casa, acessar o nosso instrumento de avaliação de liderança consciente, que também vem do Humanizadas, e outros benefícios, aí você pode fazer upgrade de categoria lá, mas o selo ele é o mesmo, é um selo de embaixador, ele é basicamente para você poder colocar na sua assinatura, poder dizer que você é um multiplicador, você acredita nessa causa, né? Se você é um consultor, um líder, um executivo, uma executiva, que tem interesse em se certificar em capitalismo consciente, agora em julho nós vamos lançar a primeira turma de um programa de certificação, de formação em capitalismo consciente que a gente está criando, para poder aí trabalhar numa agenda educacional mais forte para as pessoas físicas, que tem interesse em trabalhar com isso ou se aprofundar muito. Então, uma jornada de educação em capitalismo consciente que ela começa com 8 horas, vai para um módulo de 80 horas, depois mais 40 horas. A gente está, inclusive, negociando para isso virar uma pós-graduação no tema, porque, de fato, é muito profundo, né? Então, você pode, ali, numa categoria de embaixador mais alta, também acessar as formações, né, do movimento que começam agora no mês de julho. Na pessoa jurídica, basicamente, a gente tem uma categoria que é para startups e micro e pequenas empresas, e a gente tem 3 outras que basicamente mudam os volumes de contribuição e as trocas de valor com o Instituto. Mas aí é sempre lembrar que a porta de entrada é pré-requisito para se associar ao movimento hoje, estar na pesquisa, né? Porque a gente não exclui nenhuma empresa da comunidade desde que ela diga sim para se transformar, para evoluir, né? E para a gente o indicador de dizer sim é estar na pesquisa, né? É topar ser avaliado, né? Então não só ela vai responder questões, mas os seus fornecedores vão responder, os seus funcionários, enfim, a comunidade vai responder sobre você. Então é uma avaliação muito stakeholder, né? E isso para a gente é o principal indicador de que a empresa quer mudar, quer evoluir, quer ser melhor, né, para a sociedade. E a partir daí, nós acolhemos as empresas na nossa comunidade e a gente tem, enfim, N formas de poder ajudar essas empresas a endereçarem os seus pontos as suas oportunidades, né, de evolução e desenvolvimento. Então, se talvez o assessment ali, a avaliação do Humanizados apontar que a sua empresa tem um desafio em cultura, o Instituto não faz consultoria de nada, mas a gente vai, com parceiros, né, indicar soluções para você fazer essa acupuntura aí na sua cultura. Se você tem desafios com relação com os seus fornecedores, nós vamos te ajudar também. Se você tem desafios de inclusão e diversidade, nós vamos te ajudar também. E aí, quando eu falo nós, é a rede do movimento, né? O Instituto, até por uma questão de conflito de interesses e tudo mais, fazer um sentido que ele dê consultoria para ninguém. Nosso trabalho é acolher as empresas nessa comunidade, promover essa troca e acolher as empresas na pesquisa e dar para elas essa chance de se observarem como estão performando, né, no movimento, nos pilares, e poderem evoluir. Legal. Tem mais algumas perguntas, eu acho que não vai dar tempo, porque são perguntas mais elaboradas aqui. A gente está com 5 minutinhos no final aqui. A gente informa que nós vamos ter um momento para associado. Quem não tem o link, pode mandar um e-mail agora para eventos@abrhsaopaulo.com.br
que a gente envia o link, que é o momento para os nossos associados ter uma conversa mais direta aí com vocês. Mas, ao mesmo tempo, antes de a gente terminar, eu quero que vocês façam alguma consideração final, Beatriz, Dario, Alessandro, né? Tem mais gente falando aqui, mas não vai dar tempo de a gente responder todas as perguntas, a gente tenta responder depois. O pessoal colocou o link aqui também, acho que foi a Beatriz. Obrigada, Beatriz, todos os links que você colocou. Eu já agradeço vocês, aqui o Guilherme, que é o nosso presidente da BRH, está gostando bastante, disse que foi espetacular. O Guilherme é bastante crítico, então acho que ele gostou também. E eu queria que vocês fizessem considerações finais para a gente terminar esse evento. E eu agradeço muito, muito vocês terem me convidado lá atrás e terem aceito vir fazer essa parte. Agradeço a PRH por ter nos apoiado, aos nossos apoiadores de gestão também. E a gente quer fazer muito mais coisa aqui. A BRH vai estar sempre apoiando esse movimento, não só São Paulo, mas vamos expandir isso daí, tá bom? Gratidão, mas eu quero uma palavrinha de vocês final aí. Quem que vai falar primeiro? As mulheres primeiro, Beatriz? Vai ser assim? Então vai, Beatriz. Pode ser. Tá com o microfone fechado aí. Abri. Pode ser. Bom, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade da PRH abriu aqui para a gente, para a BRH abriu aqui para a gente, agradecer a Sônia, agradecer todo mundo que está participando, os ouvintes, né, as pessoas que estão aqui assistindo, que disponibilizaram esse tempo para ouvir e conhecer um pouco mais. Isso para a gente é muito legal, muito importante ver que tem muita gente interessada nesse movimento. E acho que o final é o convite mesmo para que vocês venham conhecer, participem da pesquisa. Eu deixei o link aí para entrar na pesquisa aqui da região, que foi o que o Dário falou. É o caminho para entrar nesse movimento, o primeiro passo é você abrir sua empresa, abrir seu negócio para ser pesquisado, para você entender, né? Onde você precisa melhorar, onde você precisa evoluir, e daí a gente fazer essa busca, essa jornada de busca nesse caminho da consciência dos negócios. Então, obrigada pela oportunidade e fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Isso aí, gratidão, Sônia, pela oportunidade, a BRH São Paulo, Regional Sorocaba, a PRH que nos apoiou. Só reforçar um ponto que acho que a gente não comentou. Nessa pesquisa, empresas a partir de 5 funcionários podem participar. Então, não importa o tamanho, né? Nós queremos atingir realmente muitas empresas, pequenas, médias e grandes empresas. Então, façam inscrição, acompanhem nas redes sociais aí da PRH, porque nós divulgaremos um outro evento online que nós faremos em breve para poder potencializar essa comunicação e em breve também no futuro próximo um outro evento presencial que a gente está louco para voltar, né? Abraçar. Muito bom, Dario, agradecer também o espaço, a BRH, PRH, Sônia, obrigado. Sou apaixonado pelo trabalho da BRH e eu acredito que os RHs do Brasil eles podem ajudar muito a alavancar esse movimento de humanização das empresas. Nós contamos muito com vocês e com todo mundo que está aqui para Sorocaba já nascer muito forte no movimento, já nascer com um bom volume de empresas dispostas a se observar, a se cuidar e a evoluir nos pilares do movimento, né? Sempre em prol de um novo jeito de investir em fazer negócios que nos ajude a reduzir as desigualdades do Brasil, que, enfim, a gente precisa tanto. Obrigado. Legal, eu acredito muito nessa bandeira e já trabalho nesse formato há bastante tempo. Nós vamos continuar agora numa outra sala para os nossos associados. Quem não conseguiu ainda o link, eu vou repetir. O nosso e-mail é eventos@abrhsp.org.br. Agradeço a todos que participaram e vieram com a gente assim trabalhar um pouco mais esse capitalismo consciente, que é o caminho para todos. Gratidão e a gente se vê por aí. E agora nós vamos lá para outra sala. Até daqui a pouco para vocês. Obrigada, gente. Até mais. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.